Olá, olá, BPM Friends! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da DECA, o maior canal de BPM do Brasil. Hoje eu tenho um convidado muito especial que eu quero apresentar a vocês, Renato Sanqueta, Head de Inteligência de Processos da B3, que aceitou o convite para vir aqui contar um pouquinho desse case de sucesso maravilhoso, de contar um pouquinho da trajetória do escritório de processos da B3 até se tornar o que ele é hoje, uma área de inteligência de processos baseada em data-driven e apoiada por ferramentas topo de linha de mercado, como a Celonis, que é uma ferramenta de mineração de processos. O Renato e o time de processos da B3 são antigos clientes da DECA, então é um prazer e uma honra para mim hoje estar tendo a chance de receber o Renato por aqui, da gente se reconectar. Na verdade, eu que já tive a oportunidade de trazer para vocês grandes nomes internacionais do BPM, falando inclusive sobre mineração de processos, como o Vanderalt e o Marlon Dumas, hoje tenho muito orgulho de poder trazer um dos maiores cases de mineração de processos do nosso país, de contar para vocês um pouquinho do que está acontecendo aqui na nossa realidade brasileira, de mostrar que esses temas não estão tão distantes e que tem empresas trabalhando muito fortemente com essa área de VPN aqui no Brasil. Então, eu te convido a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, me ajudar a dar umas boas-vindas calorosas ao Renato. Renato, seja muito bem-vindo e mais uma vez, obrigada. Isso, André, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acompanho a DECA há muito tempo, né? Como você comentou, já sou cliente da DECA, venho acompanhando o YouTube de vocês, os posts, e poder participar, né, em meio de tantos nomes que eu já vi aqui, é uma honra. Fico muito feliz por você ter me convidado e essa oportunidade de contar como a B3 tem olhado para o cliente por meio da inteligência de processos. Muito bom, então vamos começar apresentando o Renato. Renato vai contar um pouquinho do currículo, da trajetória dele, e depois um pouquinho também, claro, do histórico aí da B3. Bom, então eu sou o Renato Sanqueta, né? Vocês perceberam que eu destaquei o Sanqueta, que é como eu sou mais comumente conhecido dentro das empresas. Eu venho atuando com processos desde meu tempo de Tivit, lá em 2004, 2005, desde então venho trabalhando com processos, então, quase 20 anos já nessa esteira. Sou apaixonado pelo tema, mas não pelo processo em si, mas por aquilo que o processo pode proporcionar, não só para as empresas, mas para a vida das pessoas. A gente sabe que um processo ruim tem uma pessoa chateada por trás, tem um cliente satisfeito do outro lado. Então, é isso que me move, é saber que através do meu trabalho eu posso impactar a vida das pessoas. Como que eu faço isso no dia a dia? Eu preciso transformar tudo quanto é desafio operacional em uma boa experiência para o meu cliente e gerar valor a cada passo que ele dá aqui na companhia. Venho fazendo isso na B3 há 10 anos, mas já fiz também na minha casa anterior, a Deloitte, e como eu falei no meu início de carreira, lá na Tivit. Renato, agora podemos contar um pouquinho da história do escritório de processos da B3? Eu queria fazer assim uma viagem no túnel do tempo, voltar no começo aí, de onde tudo começou, até hoje, como é que vocês fizeram para chegar a se tornar uma área de inteligência de processos? A gente tem muita curiosidade para saber desse avanço da maturidade de vocês, se você puder compartilhar um pouquinho dessa evolução. Bom, a nossa jornada começou há muito tempo atrás, lá em 2010, né? Porque pouco antes desse período teve a fusão de duas empresas, a BMF e a Bovespa. Quando a gente tem empresa, eu tenho bastante conexão tecnológica. Então, o time de processos veio para apoiar primeiro nessa evolução tecnológica da companhia. Ao passar do tempo, sistemas estabilizados, conectados, a gente trouxe uma preocupação muito grande com a governança. A B3 atuou no mercado muito regulado. Então, compliance, riscos corporativos é extremamente essencial para o nosso negócio. Então, o time de processos mudou sua atuação para apoiar esse novo objetivo que a companhia tinha. Passando um pouco mais do tempo, a gente começou a olhar muito para a parte de eficiência operacional. Trouxemos os famosos Green Belts, Black Belts e White Belts aqui para dentro da companhia. Treinamentos, projetos, começamos muito essa jornada de melhoria contínua ali por volta de 2015, 2016. Passou um pouco do tempo, uma nova fusão aconteceu, viramos de fato a B3 e a gente passou a olhar muito para o cliente. Novamente, o time de processo tem que fazer uma adaptação. Poxa, como é que eu olho para a melhoria contínua com foco no cliente? Trabalhamos muito nisso e ano passado a gente começou a entender que faltava um pouco de cultura data-driven, faltava um pouco de dados e como a gente poderia trabalhar muito mais nesse aspecto. A gente buscou uma ferramenta de mercado e mergulhou, então, na inteligência de processos muito pautado a parte de process mining.
Renato, e claro que nesse momento, quando você fala de inteligência de processos, vem na nossa mente a seguinte pergunta: e a mineração de processos? Onde é que ela entra no meio disso tudo? Vamos lá, a mineração de processos ela é uma das soluções do nosso portfólio como área. Né? Então, ela traz muito benefício não só para o meu time de inteligência de processos, mas também para as áreas que a gente atende. Por que eu falo muito do benefício para o nosso próprio time? Se você olhar o conceito do Process Mining, você tem um ciclo do DMAIC praticamente completo aqui. Uma definição de objetivos a partir de dados extraídos de sistemas de maneira automática. Você faz uma análise e medição de causa raiz. Então, você pega aqueles dados, a plataforma te traz qual é a causa raiz, por que está acontecendo, toda a parte estatística que hoje a gente faz por outras ferramentas, a plataforma de Process Mining já traz para a gente de forma muito mais fácil, muito rápida. Algumas melhorias eu posso implementar por ali também. Eu posso pôr automações, conexões do sistema, já implementar a melhoria através da plataforma e fazer todo o acompanhamento da melhoria, como era o antes e o depois. Todo esse acompanhamento eu também consigo trazer aqui. Então, você vê que ela vem para somar e para digitalizar um escritório de processos. A gente passa por uma era bastante tecnológica adotando uma solução como essa. Renato, eu imagino que muitos BPM Friends vão ficar curiosos para saber por que a B3 escolheu a Celonis como ferramenta de migração de processos. Assim, quais foram os critérios decisivos que pautaram essa escolha? Olha, a gente pode falar em dois aspectos, Andréa. Tem uma questão tecnológica, obviamente, né? Hoje a Celonis é a líder do Gartner, quando você olha para ferramentas de inteligência de processos, e dentro da plataforma da Celonis, eu tenho muito mais do que Process Mining. Eu tenho automação, eu tenho agentes de inteligência artificial, eu tenho modelos matemáticos que me ajudam a tomar uma série de decisões. Então, a parte tecnológica foi o diferencial. Mas o que me chamou mais a atenção foi muito a postura do time Celonis que me atende. O executivo de contas, a engenheira de valor, o time de implantação, em toda a nossa jornada, eles estão sempre preocupados em gerar valor a partir da solução da Celonis. Isso fez muita diferença para mim, porque dentro de casa, não adianta eu contar a história de uma ferramenta muito boa, eu preciso gerar valor para o negócio, eu preciso trazer benefício para casa. Então, esses dois aspectos somados foram os dois pontos de decisão para a gente contratar a Celonis como a nossa solução de inteligência de processos. Renato, um ponto que me chamou a atenção nessa trajetória da B3 é que você falou da cultura data-driven e eu queria explorar isso mais um pouquinho. Porque esse foi um ponto, inclusive, que no vídeo que eu gravei com o Will van der Ausch, que é um dos grandes nomes de mineração de processos no mundo, ele toca nesse assunto. E ele deixa muito claro que organizar os dados, ter os dados, tratar os dados é um pré-requisito para a questão da mineração de processos. E vocês da B3 já passaram por isso, e a gente sabe que não são poucos dados que vocês têm por aí, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi a implantação dessa cultura data-driven? Como é que isso nasceu? Se isso já faz parte da cultura da empresa? Se foi uma iniciativa do time de processos? Isso aqui faz parte da nossa transformação cultural. Então, a B3, há algum tempo, está olhando muito para essa questão de dados, enfatizando a relevância da gente olhar para os dados como solução para os nossos processos internos, mas também como solução para o mercado. E dentro desse contexto, né, a gente entendeu esse movimento cultural da companhia e olhou como que o escritório de processos pode embarcar e como a gente pode trazer uma solução que olhe para esse aspecto também dentro de casa. Né? Não é fácil essa jornada, obviamente, e é por isso que é importante, dentro do portfólio de um escritório de processos, eu ter diversas soluções. Eu não consigo colocar hoje o Process Mining em 100% dos processos da companhia. Eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que olhar para processos mais estruturados, processos não pautados em sistemas e sistemas que me gerem log de eventos. Aquela velha classificação de maturidade de processos funciona muito bem nessa nossa tomada de decisão. Renata, eu estou aproveitando você aqui para fazer só pergunta difícil, só pergunta de prova, mas eu não posso deixar de perguntar sobre governança disso tudo. Todo mundo fala, isso é um clássico na nossa área de BPM, da importância da participação dos diferentes stakeholders, do olhar do cliente e, principalmente, o apoio da alta liderança da empresa. Como é que foi isso aí na trajetória da B3? O primeiro ponto é a gente entender como funciona a cultura da nossa empresa. Né? A cultura tem diversas definições, você tem filósofos definindo cultura, antropólogos definindo cultura, mas o que de fato é a cultura? A cultura ela mostra os valores de uma companhia. Você precisa entender quais são esses valores e quem são as pessoas que influenciam os valores daquela companhia. Essas pessoas que influenciam a companhia precisam estar do seu lado. Se você não tiver executivos influentes na casa, a transformação não funciona. Um outro aspecto também da cultura é entender
qual é a linguagem da empresa que você trabalha. Né? Então, nesse slide que a gente está mostrando, eu trouxe um pouco de como a gente fez esse trabalho dentro de casa. A gente partiu da ambição que a B3 tem como plataforma. A gente quer ser a plataforma que mais acelera a performance dos clientes. Isso aqui é algo divulgado na casa toda. Todo mundo conhece esse ponto. E tudo que a gente faz em casa precisa mirar essa grande ambição que a gente tem. Então, eu sempre parto da discussão com stakeholders desse grande objetivo comum da companhia toda e começo a trazer essa ambição mais corporativa para dentro das áreas. Então, qual é o compromisso daquela vice-presidência ou diretoria com essa ambição? Quais são os objetivos de negócio que eu tenho dentro daquela estrutura? Quais são as oportunidades de valor? A partir daí, eu defino as minhas iniciativas. Essa conexão da estratégia com o operacional é fundamental. Outro ponto importante é a gente adaptar a nossa linguagem para cada área que eu atuo. Com a diretora financeira, eu falo de capital de giro. Com a diretora jurídico, eu tenho uma outra abordagem. Com o meu diretor de operações, eu tenho uma abordagem completamente diferente. Eu tenho que ser praticamente um poliglota, adaptar a minha linguagem para cada área que eu atuo aqui em casa e conseguir conectar com valor para aquela unidade de negócio específico. Tem o desafio seguinte: como que a gente coloca isso aqui em prática? Como que eu coloco toda essa discussão para funcionar no dia a dia? Aí entra o papel fundamental da governança, da gestão do nosso dia a dia. E, novamente, a cultura, ela traz símbolos, né? Traz ali cerimônias, traz cases, como a B3 trabalha. E a gente fez um desenho internamente para trabalhar com esse aspecto. Então, a gente definiu cerimônias que acontecem durante toda a jornada do nosso trabalho. Como a gente colocou isso na prática? A gente tem nossas sessões de trabalho que acontecem no dia a dia dos times envolvidos e a gente começa a ter acompanhamentos com a liderança. Então, uma vez por mês, a gente chama os superintendentes, os gerentes daquela determinada estrutura e mostra como está a evolução das iniciativas que a gente tem tocado com eles, discute objetivo, discute repriorização, fala de obstáculos e desafios. Uma vez a cada trimestre, eu junto o diretor da área e também aqueles superintendentes, né, daquela estrutura e discute uma parte mais estratégica. Como estão os resultados desse acompanhamento, como que a gente tem o roadmap, esse roadmap ainda é válido? A gente sabe que hoje o mundo ele muda muito rápido. Então, o roadmap que eu desenhei em janeiro, não necessariamente ele vale em junho, em julho desse ano. Então, trimestralmente, a gente senta com o executivo da área e rediscute prioridades, para garantir que a gente está entregando o valor no tempo certo e da maneira esperada pela companhia. Além disso, eu preciso ter também uma visão do C-Level. Então, eu tenho encontros com o meu C-Level recorrentes para mostrar essa evolução de uma forma global da companhia. Renato, quando a gente tem um baita de um case de sucesso como esse nas mãos, é muito fácil a gente ficar falando só de vitória, né? Falando só do que deu certo, do que funcionou. Mas hoje aqui eu quero te colocar na berlinda um pouquinho e te perguntar das lições aprendidas, dos principais desafios que vocês enfrentaram ao longo dessa trajetória para conseguir chegar onde vocês estão hoje. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você faria de diferente se você estivesse começando hoje. Acho que tem dois aspectos que eu posso destacar, André. O primeiro é a escolha do meu primeiro case. Então, no início, eu não estava no caminho adequado, eu estava pegando um processo que não tinha tanto impacto para a companhia, que eu não conseguiria gerar valor tão rápido. Então, esse começo eu patinei para iniciar porque eu não estava mirando no lugar certo. Então, quando a gente fala de process mining, quando a gente fala de uma transformação, é importante ter um bom case. Depois esse case vira o seu chamariz. Você começa a mostrar ele pela casa e vem novas pessoas também abordando. Então, a escolha é fundamental. Um outro ponto importante também é o envolvimento do time de tecnologia. Eu não envolvi o time de tecnologia no primeiro passo. Eu tive dificuldade nas conexões com dados, com sistemas, conhecer as tabelas. Foi muito complexo no início. Então, uma lição aprendida é: coloca o time de tecnologia do seu lado desde o dia 1. Eles estando próximos, as coisas fluem muito mais rápido e a gente avança com valor para a companhia rapidamente. Eu estou amando, porque você está tocando em vários pontos que eu canso de falar para os meus alunos e para os meus mentorados, mas ouvindo de você, vai ter outro peso para eles. Porque você já falou de portfólio de serviços, de escritório de processos, agora você falou da parceria com a TI e você falou também a importância do case, que a gente escolha um case para mostrar o valor que o time de processos está agregando e, obviamente, isso simplifica quando a gente fala de mineração de processo. Então, eu estou amando, Renato. Assim, olha, meio de encomenda. A gente não combinou isso, mas veio de encomenda. Internamente, eu brinco com o time que é o nosso apartamento decorado. Eu pego o apartamento decorado, bonito, faço o melhor. A partir dele, eu consigo expandir. Se eu não tiver o decorado, não funciona. Renato, e agora? Acabou a trajetória da B3? Ou quais são os próximos passos? Tem um roadmap aí de evolução, de avanço?
com todas essas tecnologias de mineração de processos, talvez com o IA, e o que mais aí você antevê de futuro para a área de inteligência de processos do B3? Como eu falei, André, a gente sempre olha para o cliente aqui na B3. Então, o meu roadmap está focado nisso. Como que, a partir da mineração de processos, eu melhoro a experiência do cliente? Eu vou mostrar uma visão para vocês agora. Essa é a visão que eu quero trazer para a B3 no futuro. Usar o Process Mining como uma ferramenta de melhorar a jornada do cliente. Para isso acontecer, eu preciso entender todos os sistemas que o cliente passa aqui dentro de casa e quais são os indicadores, qual o valor que eu vou gerar a cada passo do cliente. Então, essa sempre foi a minha ambição, sempre foi o meu objetivo. Eu comecei pequeno e agora, aos poucos, eu estou evoluindo. A minha expectativa é que, primeiro trimestre de 2026, eu consiga trazer essa visão e melhorar significativamente a experiência dos clientes com a B3. Renato, agora para fechar, quais conselhos, dicas você daria para quem está começando agora nesse mundo de mineração de processos, ou para os escritórios de processos que também têm o sonho de se tornar um núcleo, um centro de inteligência em processos? Acho que a principal dica que eu dou é a gente entender como a nossa empresa funciona. A partir desse entendimento, mapear quem são as pessoas-chave e o que a empresa busca como estratégia. A partir desse entendimento, desenhar um portfólio de soluções no escritório de processos que potencializa a estratégia da companhia. A companhia não tem que se adaptar ao escritório. O escritório que precisa se adaptar à necessidade da companhia e gerar valor. E esse valor, essa forma que você vai construir, ela não é perene. Vocês viram meu primeiro slide, eu coloquei ali grandes marcos. A cada 3, 4 anos eu mudo. Mas se eu fosse para o micro, eu tenho mudança todo ano. Por quê? Eu estou sempre atento à companhia, sempre atento à necessidade da B3 e mudando a minha forma de atuação para gerar valor contínuo para a companhia. Renato, eu acho que dava para ficar horas e horas aqui conversando. Eu sei que tem muito mais para você contar para gente desse case da B3, mas já foi muito, muito rico o nosso papo até aqui. Então, quero mais uma vez agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção, pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com os nossos BPM Friends, dizer que eu e a Deca adoramos fazer parte de um pouquinho dessa trajetória do Centro de Excelência em Processos da B3. É um prazer ter tido você aqui e mais uma vez eu te agradeço. Isso, a gratidão é toda minha, André. Ter a oportunidade de compartilhar um pouco do nosso dia a dia e ajudar a sociedade, as empresas a desenvolverem essa visão. Afinal das contas, tudo é um processo. E quando os processos funcionam, as empresas funcionam e as pessoas ficam felizes por trabalhar com processos que geram valor e não são burocráticos. Então, a gente, no final das contas, estamos transformando vidas. Esse é o fundamental. Concordo plenamente. Eu sempre digo isso, quando a gente melhora os processos, a gente melhora a vida das pessoas que trabalham com aqueles processos, melhora a vida dos clientes dessa empresa e automaticamente melhoramos a sociedade para nós aqui como um todo, né? Então, é isso que a gente quer e que bom termos pessoas, gestores, líderes como você com essa mesma visão. BPM Friend, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todos os BPM Friends do seu trabalho que precisam conhecer esse case incrível da B3. Comenta aqui embaixo para mim se você gostou de ter um case aqui no canal da DECA. É a primeira vez que a gente faz isso, estamos estreando essa modalidade. Se vocês me disserem muito, muito, muito que vocês gostaram, a gente pensa em fazer mais um pouquinho disso daqui para frente e nos vemos em breve em mais um vídeo bacana do canal da DECA para vocês. Até lá. Obrigada.